Você sentiu a tensão crescer em cada detalhe dessa década? O mundo que conhecíamos em 1300 simplesmente deixou de existir. Tudo começou com o brilho do ouro em Roma. O Papa Bonifácio VIII declarou o Grande Jubileu, atraindo milhões de peregrinos. Cada passo nas pedras romanas ecoava a promessa de salvação, mas escondia o som do dinheiro caindo nos cofres papais. O maior adversário de Roma não era um infiel distante, mas Filipe IV da França, o rei de rosto gélido e alma faminta. Filipe precisava de ouro para suas guerras incessantes, e viu na riqueza da igreja o seu próprio banco particular. A resposta de Bonifácio veio em forma de tinta e pergaminho, a Bula Una Sanctam, afirmando sua autoridade suprema. Para o Papa, os reis eram apenas servos de sua vontade espiritual. Para o rei, o Papa era apenas um obstáculo político. Mas o aço provou ser mais rápido que a excomunhão. O choque que mudou tudo foi o infame, o tapa de Anagni. Pela primeira vez na história, o vigário de Cristo foi agredido fisicamente por soldados de uma coroa cristã, humilhado e mantido prisioneiro em seus próprios aposentos. A aura de invencibilidade da igreja foi destruída naquele momento. Bonifácio morreu semanas depois, de coração partido e vergonha. A pergunta é: quem realmente manda no mundo quando o sagrado cai? Cada um desses golpes brutais na história tem um vídeo detalhado aqui no canal de 5 a 7 minutos. Se quer entender os detalhes dessa queda, a playlist te espera, com o trono de Pedro enfraquecido. Filipe IV voltou sua fúria contra seus próprios súditos em 1306, em uma operação coordenada com frieza matemática. Milhares de judeus foram presos simultaneamente em toda a França. Eles foram expulsos com apenas a roupa do corpo. Suas casas, suas poupanças e suas vidas ficaram para o rei. Parecia o auge do poder da igreja, mas nos bastidores, o ego do Papa estava criando um abismo com os reis da Europa. O Estado predador mostrava sua face mais cruel. Um roubo institucionalizado para cobrir os buracos das dívidas reais. Mas Filipe ainda precisava de mais. Seus olhos se voltaram para a ordem mais poderosa da cristandade, os Templários. Eles eram os banqueiros do mundo, protegidos por privilégios papais e por suas próprias espadas lendárias. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. A data que transformou a superstição em um pesadelo real para centenas de cavaleiros, acusados de heresia, sodomia e adoração a ídolos. Os monges guerreiros foram arrastados para as masmorras de Paris, sob tortura excruciante. Muitos confessaram crimes que nunca cometeram apenas para que a dor cessasse. Jacques de Molay, o grão-mestre, viu sua ordem ser desmantelada por uma mentira arquitetada para pagar as dívidas do rei. O que você faria se o sistema que você protegeu se voltasse contra você? Comente abaixo. Enquanto a França queimava, o norte da ilha britânica sangrava sob o martelo dos escoceses. Eduardo I não queria apenas governar a Escócia. Ele queria aniquilar sua identidade e sua nobreza. William Wallace surgiu do lodo da resistência, um homem comum que se tornou o pior pesadelo da coroa inglesa. Mas o idealismo de Wallace foi vendido por 30 moedas de prata por seus próprios compatriotas em 1305. Arrastado para Londres, ele enfrentou um julgamento onde o veredito já estava escrito antes mesmo de ele entrar. Sua morte foi um espetáculo de crueldade desenhado para quebrar o espírito de qualquer rebelde. Enforcado, estripado e esquartejado, seus membros foram enviados para os 4 cantos da Escócia como um aviso de carne e osso. Eduardo achou que tinha matado a Escócia. Ele só esqueceu que mártires são mais perigosos do que homens vivos. A tensão se espalhou para as cidades ricas de Flandres, onde o orgulho da cavalaria francesa seria colocado à prova em 1302. A elite militar da Europa, cavaleiros em armaduras polidas, subestimou a fúria dos tecelões e artesãos. No lodo de Courtrai, os cavalos franceses escorregaram, e a glória da cavalaria afundou na lama sangrenta. Foi o massacre das esporas de ouro. Milhares delas foram arrancadas dos cadáveres dos nobres e penduradas em igrejas. A mensagem de 1300 a 1309 foi clara. O antigo sistema estava apodrecendo por dentro. Reis devorando ordens religiosas, plebeus massacrando nobres e o clima começando a resfriar as colheitas. Você já parou para pensar como o bolso vazio de um rei pode mudar o destino de milhões de pessoas? A década de 1300 nos ensinou que, quando as instituições falham, o preço é pago com o sangue de quem está na base. Cada um desses golpes brutais na história tem um vídeo detalhado aqui no canal de 5 a 7 minutos. Se quer entender os detalhes dessa queda, a playlist te espera. O mundo estava se fragmentando. O centro de gravidade da cristandade estava se deslocando para o norte. A morte de Eduardo em 307 não trouxe paz para a Escócia. Apenas um novo capítulo de incerteza sob seu filho fraco.
Na França, o julgamento dos templários se arrastava, com Filipe IV manipulando cada cardeal e cada juiz. O Papa Clemente V, eleito sob a sombra francesa, era apenas um peão nas mãos do rei, que matou seu predecessor. A década foi uma sequência de primeiras vezes perigosas. A primeira vez que o Estado destruiu um banco global, a primeira vez que o povo comum derrotou a cavalaria pesada em escala massiva, e a primeira vez que o Papa foi forçado a abandonar Roma por medo de sua própria segurança. As moedas de 1300, que prometiam a glória eterna, agora compravam apenas o silêncio e a cumplicidade. A década termina com a maior das rupturas. O sucessor de Bonifácio não voltará para a cidade eterna. Roma, a capital do mundo cristão, ficou órfã. Suas basílicas começaram a acumular poeira e silêncio. A igreja está prestes a se tornar uma prisioneira de luxo em solo francês, cercada pelos muros de Avignon. Este foi o século onde a tensão não era apenas uma emoção. Era o ar que todos respiravam do camponês ao rei. Vimos o fim dos templários, a humilhação do Papa e o nascimento da resistência escocesa. Mas o pior ainda está por vir. Você percebe como tudo está conectado? A fome de poder de um rei empurrou a história para um beco sem saída. O palco está montado para o ato final desta tragédia que mudará o cristianismo para sempre. Em 1309, a história não apenas parou, ela mudou de direção, ignorando 1000 anos de tradição romana. Avignon não era apenas uma cidade, era uma gaiola de ouro, feita para domesticar o poder de Deus na terra. O mundo de 1300 morreu para que o novo século nascesse sob o signo da tensão e da incerteza. Você estaria do lado do Papa, do rei, ou do povo que pagou a conta com a própria vida? Cada detalhe que você viu aqui é baseado em fatos reais documentados, onde a realidade supera qualquer ficção. Não perca o vídeo final desta década. Você verá o golpe de misericórdia na autonomia de Roma. O cativeiro de Avignon. Este é o fechamento de uma era de sangue e o início de uma era de sombras que duraria quase 70 anos. Onde você estaria nesse tabuleiro de poder absoluto e traição sem limites? Inscreva-se agora no História Sob Tensão para mais histórias que arrepiam. Curta, comente o que te chocou mais: a queda dos Templários ou o tapa de Anagni. Te espero na próxima história, que pode ser ainda mais brutal e intensa.